A Montanha Sagrada é uma península isolada no Mar Egeu que durante séculos guardou relíquias do cristianismo. Hoje é o principal refúgio e capital para uma cultura que sobreviveu a 2 impérios até sua quase extinção completa da Europa. Nesse tempo, a tecnologia, na forma do zíper, arado ou barcos a motor, contribuiu principalmente para ajudá-los em seu estilo de vida e manter a sua própria cultura. Por que com as novas tecnologias de informação, o telefone móvel, a internet, os computadores portáteis seria diferente? Porque atualmente essa rede global ataca a essência de sua proteção, que é o isolamento cultural. Os Amish da Pensilvânia, por exemplo, desde o início do século XX, usam o isolacionismo como forma de proteger a sua própria cultura, banindo o carro, o telefone ou mesmo a eletricidade. Mas esse caminho pode simplesmente não funcionar para outros lugares. Se o isolamento pode ser uma defesa para uma cultura, a diáspora pode ser fatal. Quando Mao Tse-tung invadiu Lhasa, a capital cultural do budismo tibetano, milhares de famílias se espalharam pelo resto do mundo. Quanto menos esses mantiverem contato entre si, mais eles se diluem como grupo cultural. A tecnologia da informação pode ajudar a reconectar grupos culturalmente isolados, dar força a minorias, celebrar línguas distintas em um mundo globalizado, não o oposto. O Dalai Lama, a figura máxima nessa religião, percebeu essa oportunidade. Mas como trazer toda essa tecnologia para uma região rural pobre da Índia? Dalai Lama fez um apelo aos hackers do mundo. E por uma ironia do destino, foi o culto da vaca morta, um grupo de ativistas do Texas, que veio ao resgate. Eles vieram e usaram salas vazias para servidores e transformaram as cúpulas de monastérios em antenas Wi-Fi. Conectaram a região, mas a que custo? Quando alteramos a arquitetura de um templo para se adaptar à tecnologia, quando mudamos os hábitos dos nativos, quando cobrimos os seus símbolos religiosos com ícones de computador, qual cultura está se sobrepondo? Isso é uma rede de comunicação para monges ou isso é a internet de hackers? O computador de hoje está longe de ser um aparelho autossuficiente. Não existe somente a infraestrutura para a transmissão de energia e dados, mas aumenta sua necessidade de outros computadores, de serviços, de linhas de informação, de aparelhos externos e mesmo de uma maneira de pensar. Exige muitas vezes alterações na arquitetura de nossas próprias casas. Um computador para monges deve ser capaz de sobreviver sozinho. Não somente exigir o mínimo de infraestrutura, mas idealmente produzir ele próprio a infraestrutura. Ele deve ser flexível, móvel, para que seus usuários possam ser livres para alterá-lo com seus próprios símbolos e incuti-lo de sua própria cultura. O computador de hoje nos exige que falemos com ele em sua própria linguagem. Quando isso acontece, o usuário deve alterar as suas prioridades para aprender a servir a uma ferramenta que devia ajudá-lo. O computador exige que o usuário pense como ele, faça parte de sua cultura. A complexidade deve ser tratada com inteligência para a máquina, não com complicação para o usuário. Um computador para monge deve se adaptar aos nossos movimentos, deve compreender a nossa linguagem verbal ou corporal, deve saber entender o mundo físico à sua volta como entrada de informação, de forma flexível, para que mesmo quando o ser humano erre, isso faça parte da interação. Dessa forma, absorvendo símbolos, não os impondo, ele pode ser integrado a qualquer cultura. A interação deve se tornar cada vez mais leve, lúdica e prazerosa. Usar uma ferramenta, não importa qual, deve nos tornar um pouco mais inteiros. Se quisermos aprender a vender computadores para monges, precisamos torná-lo culturalmente neutro, universalmente simples e simplesmente invisível. Os monges ortodoxos da Montanha Sagrada podem querer se comunicar com o mundo, mas não irão abrir buracos em suas casas, aceitar interrupções em suas rotinas. Um computador para monges deve ser mais simples, mais útil, mais inteligente, mais direto e mais simpático. Um computador bom para um monge ortodoxo é muito melhor para todos nós.